Fala aí, galera do bem, sejam muito bem-vindos ao 15º episódio do Please Be Excited Gamescast, um bate-papo entre amigos, leve, inteligente, bem-humorado e maduro sobre a indústria de videogames, assim eu espero. Eu sou o seu host, humildíssimo, Celso O'Donnell, e com o meu grande amigo, meu filho virtual, meu grande brother, Red Sliver. Como é que você tá, meu querido? Maravilha, eu agradeço por me receber novamente aqui. Estou muito bem, estou bem. Muitas novidades, estou me sentindo muito bem. As semanas estão muito legais, muita coisa nova. Então, assim, a gente passou um tempinho aí sem se ver, então a gente tem muita coisa para conversar, vou estar em dia. Mas assim, a gente escolhe temas aí, a gente consegue ir colocando papo em dia aí conforme a gente vai conversando aí sobre os nossos temas de hoje. Com certeza, dá para ver como eu tô enferrujado, até a entrada foi bagunçada, né? Mas a gente continua aí no 15º episódio, feliz de estar aqui mais uma vez. A gente ficou exatos um mês sem postar. Isso, infelizmente, vai contra o compromisso que eu fiz comigo e com a nossa audiência de ter alguma coisa aqui todas as semanas, mas acho que a melhor explicação que eu posso dar é life happens, né? E a gente hoje tem isso aqui como um hobby, o Red tem a profissão dele, eu tenho a minha profissão, isso muito provavelmente vai sempre continuar como um hobby, então a gente pede desculpas e a gente agradece e desde já a compreensão das pessoas que curtem consumir esse conteúdo aí, seja ao vivo aqui na Twitch, seja depois no YouTube em vídeo, ou também, né, no Apple Podcasts, no Spotify Podcasts ou no Google Podcasts/YouTube. Então a gente agradece aí a compreensão de quem gosta de consumir esse conteúdo e feliz de estar de volta finalmente. Nós perdemos algumas coisas muito legais que a gente não vai comentar hoje. Eu acho que talvez a maior coisa que a gente não vai falar hoje, que eu em algum momento quero conversar, a gente vai salvar de repente para uma prévia do lançamento, é do retorno do Hironobu Sakaguchi ali para a Square Enix, publicando um jogo que saiu para o Apple Arcade. E a gente deixa essa conversa para quando chegar mais próximo do lançamento, que eu acho que é em outubro, se eu não me engano. Então vai ser um jogo que eu quero jogar Day One. Mas a gente deixa essa conversa para lá e a gente bate nela, a gente tackle ela quando chegar mais próximo para ter um timing mais apropriado. Com isso dito, a gente tem muita coisa para conversar hoje, Red. Então vamos direto para isso. Vamos para Life Updates. Eu vou começar então com um Life Update meu. Muita coisa para falar. É claro que em um mês aconteceu muita coisa, mas a coisa mais significativa que aconteceu nesse mês foi que minha mãe veio me visitar. Para quem não sabe, eu moro fora do Brasil desde os 19 anos de idade, distante da minha mãe desde os 19 anos de idade. Minha mãe maravilhosa aí, que me deu a vida e que me criou. E quando eu vim para os Estados Unidos em 1999, com 19 anos, eu me distanciei fisicamente dela. E então a gente se vê aí esporadicamente, uma vez por ano é o ideal, mas às vezes a gente não consegue realizar isso, infelizmente, mas deu dessa vez, ela ficou aqui 2 semanas. Eu ainda estou de férias no trabalho, então pela primeira vez eu tive a oportunidade de dar total atenção para ela, e eu cozinhei aqui para ela todos os dias, dei todo o carinho e atenção para ela, porque diferente da minha irmã que mora a 10 minutos da casa dela, eu moro a 10 horas da casa dela, 12 horas da casa dela, de avião, né? E então realmente é aproveitar cada segundo que a gente tem com a pessoa, porque a gente sabe da finitude da vida, né? Cada um aqui tem as suas experiências e tudo, eu tenho as minhas e eu tenho certeza que todo mundo tem as suas aí, mas foi uma oportunidade basicamente de eu mimar minha mãe, levar ela para fazer compras e deixar ela aproveitar. A gente foi na praia, foi na piscina vários dias, a Califórnia agora está com um clima maravilhoso de verão, então foi um privilégio poder proporcionar isso para minha mãe, estar com ela. Esse talvez é o maior life update que eu tenha para trazer, mas de resto, graças a Deus, está tudo ótimo. Eu estou com saúde, a esposa está com saúde, Pipoca está com saúde, e eu sei que é clichê dizer isso, Red, mas como você como médico pode concordar comigo, com certeza, cara, se tem saúde, o resto a gente dá um jeito, né? Então tá todo mundo com saúde, todo mundo bem e bola para frente. Com isso eu mando para você, Red, life updates, o que tem acontecido aí na sua vida de bacana? Eu sei que tem acontecido muita coisa, conta pra gente. Maravilha. Bem, o que eu tenho de atualização é que, assim, muitas coisas também, mas eu também vou ficar na coisa mais relevante aí, que eu acredito que foi um passeio que eu fiz com a Nako. A gente foi para o interior de São Paulo, curtir um festival, né, de cultura japonesa. A gente plantou uma árvore de sakura, né? A gente comeu comidinhas diferentes, takoyaki, okonomiyaki, sorvete de melão, não aquele melona, um diferente lá dentro de um chucrim, umas coisas muito legais assim. Depois eu vou até te mandar umas fotinhas aí. Tem umas coisas muito legais lá que a gente fez.
Também tem Artists Alley também, que é uma coisa que sempre que a gente vê no evento. Tem BGS, tem Anime Friends, essas coisas, que é um lugarzinho, uma feirinha de pessoas que são artistas, né? Não é uma feirinha de comercial de empresas. São pessoas que vivem literalmente da arte, só que são artes geeks, artes de jogos, artes de animes. Então a gente sempre passa lá e a gente deixa um apoio lá nas artistas que a gente gosta. A gente faz questão de passar em todos os artistas. Ali tinha uns 20, mais ou menos. Mas a gente acaba levando o que a gente acaba também não levando o que a gente não gosta. Então a gente pelo menos vai ver a arte de todo mundo e acaba levando um pouquinho de cada coisa. Foi muito legal. E a gente passou um feriado aí nessa semana. Essa semana foi mais curta. Tá sendo mais curta, né? Ela foi segunda e terça foi feriado. Então a gente também passou um tempo descansando aí. Botando pra cima que a gente também merece descansar. Isso é isso. Que bom. Qual foi o feriado que passou agora, Red, no Brasil? I have no idea. Eu sou terrível em feriado. Eu vou descobrir aqui agora. Feriado é de 9. Hoje é. Então Hoje é são 10, 11. 9 do 7. Então. 9 de julho. Feriado de São Paulo. Revolução Constitucionalista de 32. Caramba, Então, realmente feriado só para estadual. aproveitar o dia mesmo, então, né? Exato. Ok. Não, é um feriado só no estado de São Paulo. Não é mas que bom, cara, que bom. Olha, eu realmente, no nosso caso aqui, a gente teve um feriado enquanto a minha mãe... Quer dizer, a gente teve um feriado, não, a gente criou um feriado, porque a senhora humilde tirou, a minha esposa tirou alguns dias de folga também, a gente teve um final de semana estendido, fez várias coisas maravilhosas, então é muito bacana ser conseguido ter esse momento aí, poder dedicar esse momento junto com a Nako, a sua better half, é muito bacana, Red, eu fico muito feliz. Com isso dito, galera, passando de Life Updates, vamos diretos para nossa sessão What You Playing, que a gente está jogando, tá? E eu já vou dar um spoiler, porque vai ser o nosso tópico final da noite, então a gente vai pular ele direto. Nós dois estamos jogando a Final Fantasy XIV Dawn Trail. Então a gente vai deixar isso para uma sessão final e conversar um pouco das nossas primeiras impressões do jogo. Eu e o Red jogamos aí algumas horas e a gente vai de uma forma bem tranquila, bem spoiler-free. Podem ficar tranquilos. Em algum outro momento eu gostaria de fazer um spoilercast do Dawn Trail, mas isso está mais lá para o futuro, tá? Então a gente vai falar depois disso aí. E o jogo que você jogou, Red, que tem talvez um contexto maior para você conversar, porque vem junto com um peripheral, que eu não sei essa palavra em português, um equipamento, né? A gente deixa ele para o final também. Com isso dito, então, eu vou puxar para mim no What You Playing e vou falar o primeiro jogo que eu não estou jogando. Eu terminei e platinei, então não tinha como não trazer aqui para a live a Platina 56. Unicorn Overlord. Meu amigo, se existe um jogo chamado... que tem assim o DNA do Humildes, é esse jogo. Extremamente divertido, ele combina uma série de coisas que eu amo, começando pela Vanillaware e o traço deles, a arte gráfica deles é lindíssimo e era um gênero que eles não tinham feito antes. A Vanillaware, na verdade, eu gosto muito da pegada deles porque eles sempre fazem coisas diferentes. Você tem jogos como Dragon's Crown, que é um beat'em up, não é para ser confundido com Dragon's Dogma, outra parada. Você tem 13 Sentinels, Aegis Rim, que é completamente diferente, é tipo uma visual novel. Aliás, eu acho que vocês iam gostar desse aí, by the way, fica uma recomendação para vocês aí. 13 Sentinels, Aegis Rim. Ele é uma mistura de graphic novel com um jogo meio de estratégia meio doido de mechs gigantes. Você tem Grimoire. Cada jogo ele tem sempre um traço muito específico, uma arte belíssima e, eu tenho que ser honesto, às vezes desnecessariamente horny, eu não sei porquê. Eles têm assim, personagem maneiro, fortão não sei o quê, menina maneira, menina... Calma, respira, calma. Eu acho que deve ter um artista lá, Red, que ele é tipo assim, para cada 9 artes ele faz uma... Fica assim, velho, calma, não é necessário. Não é necessário. Incrível. Mas assim, dentre 100 personagens, a gente ter 3 personagens que são extremamente horny, não faz diferença nenhuma para mim. O contexto do jogo foi muito legal. Ele tem uma pegada de estratégia muito, muito diferente de tudo que eu tinha jogado antes. Ele combina real-time strategy com batalha de turnos que você não controla, mas você posiciona de uma forma muito específica. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas assim, muito, muito, muito legal e valeu a platina, cara. Eu me diverti demais, acho que foram 50, 60 horas. E eu comecei a jogar antes da minha mãe chegar, então... Qualquer momento que eu tinha ali, que quando a senhora humilde pegava minha mãe para ir fazer compras, alguma coisa, eu jogava.
amo esse jogo, recomendo demais. Ele, eu digo infelizmente, eu vou explicar por quê, mas ele infelizmente anda muito em promoção ultimamente, então bom para quem quer jogar, compre ele barato. Infelizmente, porque para quem entende um pouquinho da indústria, se um jogo é lançado e já começa a entrar em promoção muito rápido, quer dizer que ele precisa dar uma alavancada de vendas porque ele não está vendendo tão bem. Por que que um jogo como GTA V por muito tempo não teve promoção nenhuma? É porque o jogo continuava vendendo como água. Porque jogos como Zelda Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom raramente têm promoção, porque realmente eles em preço cheio continuam vendendo muito. Então, fica a minha recomendação, Unicorn Overlord, absolutamente maravilhoso. Para quem gosta exatamente do estilo de game que eu gosto. Então, com isso, eu mando para você, Red. Vamos falar então um pouco mais de Helldivers 2, porque tem uma platina aí, né? Eu tô dando spoiler aqui, mas tem uma platina aí pra gente conversar. Exato. Eu também tenho aqui, começa aqui com uma platina. Eu consegui fazer a platina do jogo, que ela não é muito difícil se você for pensar o que tradicionalmente inclui uma platina, né? Como é um jogo roguelike, né? Não tem muita questão ali de você ter uma progressão de história. Os platinas deles são mais relacionados a algumas coisas específicas que você tem que fazer. Numa dificuldade tal, mate tantos monstros. Na dificuldade tal, saia, meio que derrube o braço desses monstros aqui e saia vivo. Outra tipo, saia voando em ragdoll por tantos metros. Então são challenges bem curtinhos que você consegue pegar uma run, e se você tiver alguns amigos, é mais fácil ainda de você pegar e combinar de fazer, não, essa run aqui a gente quer fazer esse achievement. Então, se você tem 4 amiguinhos, 3 amiguinhos no caso, né, com você 4, que estão focados em ganhar achievement, acho que umas 2, 3 horas, se todo mundo sabe a básica do jogo, consegue fazer essa platina aí. Porque os outros vêm meio que naturalmente. Você vai ter que fazer, acho que são 30 achievements, deixa eu ver aqui. São 38 achievements, sendo que a grande maioria deles você vai conseguindo meio que naturalmente. Faça uma missão no normal, faça 50 missões, faça 100 missões, isso vai indo. Algumas que você tem que ir out of your way para conseguir fazer, você consegue fazer em umas 2, 3 horas se você souber o que você tá fazendo. Então, uma platina bem tranquila, o jogo continua incrível. Ultimamente, nessa última semana, eu não tenho jogado tanto. Tenho jogado com um grupo de amigos aí do irmão da Nako, e também com o Zé, né? O meu amigo Kisten aí também, ele também pegou, e uns outros colegas aí também, uns amiguinhos aí do mundo online. Então é legal que tá aparecendo cada vez mais gente, aí eu pego o jogo e dá uma reanimada, mas eu por mim mesmo tô jogando outros jogos aí que eu tenho pra falar também. Mas Helldivers continua maravilhoso, teve patch novo, o DLC não, um Battle Pass novo de Cobra, Rambo, muito legal. Que maneiro, cara. Olha, realmente, a única coisa que eu li de Helldivers, eu nunca mais joguei, honestamente, acho que desde da última vez que a gente jogou, eu joguei acho que 2 vezes depois disso e nunca mais, tem uns 2 meses, eu imagino. A única notícia que eu ouvi de Helldivers é que o player count, né, o número de jogadores, a população dentro do jogo tem caído bastante ao longo do tempo. É uma coisa natural que acontece em ciclos de jogos. Agora resta a companhia do Helldivers, que eu não lembro o nome agora, Red, você lembra? Arrowhead Studios. Arrowhead. Resta a Arrowhead conseguir se reinventar e trazer uma proposta, além do Battle Pass, que é uma coisa, né, bacana ali, cosméticos e tudo, mas trazer alguma pegada que mantenha aquela retenção que a gente chama, né, dentro do jogo, para que os jogadores continuem favorecendo ele versus os outros, o que é muito difícil, porque realmente o mercado está mais competitivo do que nunca, muita coisa bacana saindo aí, mas com isso, Red, eu puxo de volta para mim. O meu próximo jogo que saiu agora é o terceiro jogo da Royalverse aí, que é um grande sucesso, e é o ZZZ, Zenless Zone Zero. Eu estou jogando ele no PlayStation 5, mas eu já baixei aqui no meu tablet também, e provavelmente vou baixar no meu PC em algum momento. Confesso para você, Red, que eu consigo... Eu entrei nesse jogo mais pelo trabalho de casa. Como um profissional da indústria, uma pessoa que precisa estar muito bem informada de tudo que está sendo lançado, e a Royalverse, como tem sido muito disruptiva à indústria, é muito importante que eu esteja sabendo dos movimentos deles, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo. Então é muito importante para mim ter esse conhecimento. Eu joguei Zenless Zone Zero por mais ou menos umas 3, 4 horas, mandando um salve aí pro Kisten, que chegou aí para dar um povo lindo para a gente. Seja bem-vindo. Eu confesso para você, Red, que realmente eu acho que não é para mim.
tá? Eu consigo enxergar a grandeza do jogo. Eu acho que eles conseguiram, de uma forma muito bacana, fazer um produto que é muito bom para você jogar tanto no PC, quanto no console, quanto no celular. Eu acho que talvez uma crítica que eu possa fazer, por mais que eu ame Genshin Impact, eu acho um jogo absolutamente maravilhoso, o escopo daquele jogo é tão gigantesco que eu imagino sim que gerações mais jovens do que eu joguem ele no celular, mas deve ser assim uma experiência muito comprometida, porque uma telinha pequenininha com um mundo daquele tamanho não é algo legal, e você ficar smashing ali o celular o tempo todo para atacar, controle de câmera. Eu sei que gerações mais novas do que eu são mais acostumadas com isso, mas eu acho que é um disservice, não é justo com o jogo é mais do que isso. Já o Zenless Zone Zero, eu acho que é exatamente isso, e o Honkai Star Rail também. A diferença do Honkai Star Rail para o Zenless Zone Zero é que eu gosto muito mais de RPGs de turnos, então o Honkai Star Rail fala mais comigo nesse sentido. E, honestamente, a história do Zenless Zone Zero não me conquistou. Então, eu vou provavelmente continuar, fazer o progresso da história toda, mas assim, de uma forma bem casual, e eu tô fazendo nesse jogo uma coisa que eu não faço com frequência mesmo, que é, às vezes, meio que ficar spamming o botão para passar diálogo, porque realmente, assim, a história não tá me convencendo, e uma coisa que eu tenho que elogiar, Royalverse, você consegue identificar ali no jogo que eles fizeram decisões muito específicas de onde gastar dinheiro. E o voice-over deles continua maravilhoso, a jogabilidade continua maravilhosa, os gráficos extremamente diferenciados, o número de personagens é muito, muito cativantes, que você quer unlock, você quer gastar dinheiro, que você quer aquelas loot boxes, continuam. Se eles fazem isso de forma orgânica ou com AI, eu não sei, eu não estou aqui para debater isso, mas muito, muito bom o produto. Agora, a história realmente... A história de Genshin Impact, eu sou absolutamente apaixonado, ele tem um arco gigante ali que precisa de uma conclusão eventualmente, então é um cliffhanger gigantesco. Honkai Star Rail eu acho divertidíssimo. Zenless Zone Zero, eu vou terminar só para não perder a viagem, mas eu confesso para você que não vai ser um humildes game, digamos assim. Mas eu entendo se ele fizer muito sucesso e se a monetização dele for maravilhosa e for um jogo de muito sucesso. Não vai ser um jogo que eu vou estar tão investido no futuro. Eu não imagino, mas talvez jogando mais um pouco ele possa me conquistar um pouco mais. Mas até agora realmente casual, só para realmente estar informado do que está acontecendo. Antes de passar para o seu próximo jogo, Red, eu queria perguntar, você chegou a experimentar Zenless Zone Zero? Conhece alguma coisa do jogo? Não encostei no jogo, eu assisto um pouco das lives do Sage, né, que apareceu aqui algumas vezes, ele segue muita coisa da Royalverse, então eu acompanhei um pouco do conteúdo dele, mas bem pouco mesmo. A própria estética do jogo não fala comigo, então meio punk, cyberpunk, alguma coisa assim, eu olhei e falei, não sei. Parece uma coisa muito jovial, me lembra um pouco de The World Ends With You, que era uma coisa que eu gostava bastante, mas ao mesmo tempo, não sei, é uma coisa que não clicou muito bem comigo, então eu não procurei muito a respeito. E, sinceramente, eu tenho outros jogos aí que eu estou olhando, eu falei, não, meu tempo tá precioso demais para isso. Aí eu deixei de lado, não dei uma olhada aí com carinho. Eu tenho certeza que o jogo deve ter um apelo muito bom para o público mais jovem, uma integração incrível, né, com os diferentes devices. Eu imagino que assim como os outros jogos tem a crossplay, tem a cross-save, cross tudo, que eu acho que a Royalverse faz muito bem, tem que ser elogiada por isso. Sim. E eu acho que eles estão cativando mais para um público mais jovem mesmo, pelo menos me aparenta isso. Não sei se eu consigo falar muito bem disso, mas pela própria estética, temática, eu acho que é uma coisa que leva mais para o público mais jovem. Então, me parece mais appealing, assim, para o público mais jovem, então eu olho e falo assim, não sei, eu posso estar sendo bem, vamos dizer assim, simplista na minha fala, porque, que nem eu tô falando, não joguei, mas é um jogo que parece que ele faz muito bem o que ele tá se propondo a fazer, e ao mesmo tempo eu falo, tipo, não me chamou a atenção. Posso estar muito errado se eu passar algumas horas ali jogando, mas não pretendo, né, nos próximos 2, 3 meses ainda fazer isso. A gente tem muita coisa mais na minha frente aí nos próximos dias. Red, eu confesso que você colocou em palavras uma coisa que eu estava pensando. A sensação que eu tenho realmente é que esse jogo tem um target para uma audiência bem nova.
ali para realmente pegar uma nova geração de Royalversers, digamos assim, sabe? Não é nem para quem joga Genshin Impact. Porque Genshin Impact, por mais que não seja um jogo que a audiência-alvo seja um cara de 44 anos como eu amei o jogo, ele tem uma história extremamente densa, então eu curti demais o conteúdo do jogo. É muito, muito, muito legal. Realmente, Zenless Zero é uma coisa bem mais rasa. E aí, realmente, né, vocês me conhecem o meu tema, Wanna Motherfucker Move Me, e realmente não tava fluindo. Mas, com isso dito, nas próximas semanas, talvez eu traga alguma novidade, seja que o jogo continuou a mesma coisa, melhorou, ou realmente eu dropei. Que assim como o seu tempo, Red, o meu também é valioso, apesar de eu ter mais tempo do que você livre nesse momento. Mas, realmente, eu prefiro entregar o meu tempo para coisas maravilhosas, experiências maravilhosas, o que até o momento ZZZ não tem sido. Com isso dito, eu mando de volta para você, Red, para falar mais um pouquinho de um jogaço que eu estou esperando sair para PlayStation 5 para eu pegar minha platina. Vampire Survivor, jogando no PC e também no Steam Deck, por que não, né, Red? Exato. Faltam exatos 4 achievements para eu platinar esse jogo. Delícia! Os achievements estão começando a ficar aquele tipo de coisa que você só faz se você ler um guia, não tem muito mais o que fazer. Eu tava tentando organicamente entender as guias, as dicas que o jogo dá, que são sutis, mas existem alguns personagens que são muito, muito específicos, tipo, não, você vai ter que fazer tal coisa com tal personagem. Eu já tô abrindo umas coisas meio roubadas demais, tipo, personagens que não morrem, ou que, tipo, tem ataques roubados, então... eu já tô num ponto que eu tenho tanto poder que, por mais absurdo que um desafio pareça, eu consigo fazer ele com outras técnicas. Então, eu acho que da próxima semana que a gente conversar aí, eu já vou ter platinado Vampire Survivors. Uma jornada incrível do começo ao fim, com coisas novas o tempo todo, com, assim, um carinho, efeitos especiais, efeitos sonoros, habilidades, histórias. Não digo história, não tem muita história, é meio que um carinho nos pequenos detalhes do jogo, assim, para poder mostrar uma coisa diferente, um roguelike com uma coisinha a mais o tempo todo. Eu acho que o sucesso para um roguelike tem muito a ver com, olha, é a mesma coisa que você fez antes, mas toma isso daqui que vai dar uma mudada legal. Ou toma essa outra coisa aqui que vai deixar mais difícil. Ou toma essa outra coisa aqui opcional, mas que você vai ter uma recompensa legal. Então, eu vejo que o Vampire Survivors faz isso muito bem, do começo ao fim. Em nenhum momento eu me senti entediado, tipo, putz, de novo, vou ter que fazer essa run aqui. Não, tem personagem novo pra tentar, tem arma nova, tem um lock novo. Então, esse jogo, assim, tá de parabéns. E assim, foi uma recomendação sua. Esse jogo eu só olhei porque você falou muito Sério? lá atrás. Demorou muito pra eu jogar, mas foi uma recomendação que você fez lá atrás, tá próximo do lançamento. Acho que foi ano ou 2 anos depois que eu fui olhar o jogo, e maravilhoso, assim. Foi incrível. Que bacana, Red. Olha, feliz de saber que eu coloquei de alguma forma Vampire Survivors no teu radar. Eu imagino que eventualmente você ia tropeçar nele, porque o jogo fez um barulho imenso quando foi lançado. A acessibilidade de preço dele é absurda, né? E é um jogo divertidíssimo. Bom, antes de jogar para você falar do seu último jogo, onde você vai falar até de uma máquina que junto a esse jogo, eu só queria falar que eu estou contemplando o próximo jogo que eu vou jogar agora, e eu tô pensando assim até mais do que eu deveria, e hesitando. Eu estou jogando agora Dawn Trail, mas quando eu terminar eu vou querer jogar um jogo, e eu estou pensando em pegar uma franquia. Então eu só queria deixar aqui como um teaser. Na próxima live eu provavelmente já vou ter terminado Dawn Trail e eu já vou ter decidido, mas essas são as opções e vamos ver o que eu vou decidir, tá? Hear me out, tá? Final Fantasy. Aí você fala, porra, Celso, mas você não jogou Final Fantasy? Logo você? Joguei Final Fantasy, eu só não joguei e zerei todos os Final Fantasies. E só faltam para mim o 8, o 13, o 8, o 11 e o 13. O 11 eu já tenho, e todos eu tenho, né? O 11 eu tenho comprado na Steam, o 8 e o 13 eu tenho no PlayStation. O 8 eu tenho no PlayStation 5 e o 13 eu tenho a trilogia física aqui do meu lado, inclusive, né? Para o PlayStation 3. Então essa é uma das franquias. A Yakuza é uma outra, e tem aproximadamente 10 jogos, então é uma quantidade absurda de jogos, mas é uma que eu quero muito jogar. Eu já joguei o Yakuza Kiwami 1. Quer dizer, o Kiwami 1, primeiro.
mas tem muitos que não joguei. Mass Effect, tem uma trilogia maravilhosa e um jogo depois, o Mass Effect Andromeda, que não faz parte da trilogia, mas eu talvez jogue. The Walking Dead, o que eu provavelmente acho que vai ser, porque é da Telltale, uma coisa super leve, são 4 temporadas mais uma temporada da Michonne. Darksiders, que é um beat'em up muito, muito legal, que tem o art style de um artista brasileiro, inclusive. Platinar a série inteira do Kingdom Hearts é uma outra opção, que eu já joguei todos, é claro, mas eu não platinei nenhum até hoje. E BioShock, que são 3 jogos. Então, fica aí o teaser, na próxima live a gente conversa sobre qual decisão eu tomei, mas eu vou pegar uma dessas rodas e tentar finalizar até o final do ano, é claro, tendo tempo viável para fazer isso, dependendo da franquia, porque Final Fantasy XI, por exemplo, eu imagino que vão ser, sei lá, 300 horas, alguma coisa assim, então vai ser um projeto gigantesco. Com isso dito, Red, eu vou mandar para você conversar não só de Resident Evil 4 Remake, o que já me deu um sorriso gigantesco quando eu li na pauta, mas não só isso, Red, você tá jogando ele de 2 formas, é isso mesmo? É isso mesmo. Basicamente, para começar a falar de Resident Evil 4, eu tenho que falar o que me motivou a comprar esse jogo, né? Então, eu já joguei o Resident Evil 4 original. Não tô me lembrando da plataforma, se foi no Wii ou no Play. Eu não lembro se foi algum PlayStation. Mas o ponto acho que eu joguei no. Eu vou até olhar depois, mas acho que eu joguei no computador até. Mas o ponto eu gosto muito da história de Resident Evil 4. Adorei. Acho que foi um dos primeiros jogos de Resident Evil que eu joguei. E teve o remake e eu falei, na época eu falei, não vou jogar não achei que legal o remake, coisas legais, não me interessou. Até o ponto que uma outra coisa me interessou, por conta aí de um outro anúncio, né, que eu vou já falar já, mas eu quis comprar um PlayStation VR 2. Falei, tem o Disposable Income, aí né, chegou aqui. Chegou, acho que na segunda-feira, ou na terça-feira, segunda-feira, e eu joguei na terça e na quarta, até ontem, né, pra dar uma olhadinha aqui, o Naco viu, as periféricas eu tentar isso daqui funcionar, e eu só tinha um jogo que poderia funcionar com ele, que era o Gran Turismo. E depois eu te explico porque eu não quis ficar jogando muito Gran Turismo com ele. E aí eu falei, nossa, eu quero jogar Resident Evil 4, e Resident Evil 4 tem, eu fui procurar, é óbvio, vocês tinham um modo VR, e tem. Eu fui olhar entre ele e o Village, e parece que o Resident Evil 4 veio depois, então eles aprimoraram um pouco do VR. Eu falei, eu quero o que há de mais atual em VR agora. Então, Resident Evil 4 é uma história que eu gosto, vou adorar. Aí eu baixei, joguei um pouquinho, apanhei um pouco, porque tem uma coisa não intuitiva, você tem que meio que baixar uma DLC da PlayStation Store para habilitar o modo. Então eu abri o jogo primeiro e ele falava assim, ative, esse jogo não possui VR. Eu falei, não, peraí, eu comprei, eu vi, eu pesquisei, não é possível, vocês estão me enganando, eu acabei de comprar o jogo, eu vi que tem VR, por que ele não tá deixando jogar em VR? Aí eu fui procurar fórum, gente xingando também, aí eu falei, não. Aí até que eu vi a solução, que era voltar para PlayStation Store e pegar uma DLC muito escondida, que é tipo VR Mode. Aí quando você baixa esse DLC gratuito, né? Porque não faz sentido você baixar se você não tem um VR, então tem um sentido dele ser um DLC e não vir com o jogo base. Aí eu baixei e consegui jogar. Joguei bem pouquinho, assim, menos de 1 hora, e eu fiquei basicamente aprendendo os controles, que tem um modo de treino, que você aprende a dar reload, fazer as coisas. E eu joguei o primeiro monstro, que foi muito legal, que a Nako viu. Eu correndo pra trás, ela gritando. Eu fiz um negócio que eu queria fazer que ela se sentisse incluída. E o VR tem uma coisa que ela fica na tela da televisão, além da tela do seu... Olha que legal! E você consegue. A televisão mostra o que a pessoa está olhando. Então, se você vira a sua cabeça, vira o ângulo que está mostrando na televisão também. Então a Nako viu. E a única coisa que eu fiquei meio chateado é que não tem como dividir o áudio em 2. Então, se você não tem um jeito de transferir o áudio do seu Play 5 para uma caixa, que na casa da Nako não tinha como, eu tive que transferir para um headset dela lá, e eu deixei com ela. Então eu tava sem áudio, então isso tirou um pouquinho da minha imersão, mas depois eu fui jogar com áudio. Mas não tem como você duplicar o áudio. Ou você deixa no fone de ouvido do PSVR, que ele vem com fone de ouvido, ou você pode pôr numa caixa de som, ou você pode transferir para um dispositivo externo que esteja ligado no Play 5 também. Então, no caso, teve um pouquinho disso. Mas foi muito legal mesmo, eu gostei bastante. Surpreendeu minhas expectativas, e o fato de eu ter comprado o PlayStation VR também foi porque ele vai ter, né, teve leaks primeiro, e agora depois teve a confirmação da Sony, que ele vai ter um adaptador, né, que vai ser vendido pela Sony para poder
usar junto no computador, que vai tirar algumas das features importantes dele, como eye tracking, mas, ainda é um dos hardwares mais potentes, se não o mais potente de VR que existe, e que está num preço muito competitivo em relação ao que ele oferece. Então, eu quero pegar esse adaptador assim que ele sair, mês que vem, e quero jogar o PSVR tanto no PlayStation quanto no computador. Muito bem, cara. Olha, muito Muita bacana. coisa. Eu pensei em comprar um PSVR 2 quando ele foi lançado, mas eu tive que fazer um reality check em mim e falar assim, cara, quanto que você vai jogar isso exatamente? E naquele momento não era um gasto prudente para mim. Então eu tô aqui atrasando, ele tá no meu carrinho na Amazon, assim, estático ali. E em algum momento a gente vai poder conversar como dois brothers de VR em relação a isso. Então, em algum momento isso vai acontecer. Mas antes da gente entrar no ar, eu até cortei você abruptamente ali, para que a gente tivesse certeza que ia rolar. By the way, só que eu estou highlighting aqui o comentário da Nako, que ela viu de primeira mão, filmou e que eu gostaria de ver esse vídeo depois. Então, agradeço a Nako por falando isso. Mas eu queria te perguntar, Red, a gente estava falando antes de começar a gravação sobre motion sickness, né? Sobre a pessoa passar mal jogando VR. Antes de você falar, eu posso compartilhar aqui. Uma vez eu tive um amigo meu que veio aqui com a esposa e a filha deles tinha um MetaQuest, que é o VR do Facebook, né? Do Zuckerberg. E eu coloquei e eu joguei um jogo do Star Wars. Meu amigo, como eu passei mal. Eu passei mal de verdade, de suar frio. E eu sou o tipo do cara que, às vezes no avião eu enjoo. Eu sempre, quando eu quero me locomover, eu gosto de estar dirigindo. Não gosto de que uma pessoa me dirija, porque eu tenho tendência a enjoar com frequência se eu não estou dirigindo. E, cara, o VR me destruiu ali. Isso foi outro motivo que me fez segurar bastante jogar VR. Eu gostaria de repente ir na casa de alguém que tem, testar um pouco para ver se eu ia reagir bem. Mas você me falou, Red, antes da gente começar a gravação, que você teve algumas experiências aí um pouco similares, e é claro, você tem todo um contexto da sua profissão de médico que eu não tenho para poder até interpretar isso um pouco melhor. A única coisa que eu vi, eu queria até começar te perguntando isso, Red, quando eu pensei em comprar um PSVR, eu dei uma olhada aliás, não, se eu pudesse ser honesto, em 2019, eu entrevistei para trabalhar no Reality Labs do Facebook e cheguei no final das entrevistas ali, acabei não pegando a posição, mas eu fiz um deep dive nessa época sobre isso, e uma das coisas que eu li é que você pode melhorar a motion sickness, né, esse passar mal que você tem com VR, praticando e exercitando fazer VR, né? Fazer VR não, você experimentar VR. Então você começa ali com 10 minutos, depois 15, 20 minutos, é como se fosse uma musculação para que para o seu senso se acostumarem. Faz sentido isso ou é groselha? Faz pleno sentido e é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou nessa fase. Então, assim, como eu expliquei, o primeiro jogo que eu botei ali nele foi o pior jogo que eu poderia ter botado, que foi Gran Turismo. Gran Turismo é um jogo que, para quem não sabe, é de corrida. E um jogo de corrida inclui muito movimentação, né, do seu posicionamento. E para quem dirige, para quem já pegou passageiro, sabe que tem essa questão aí do enjoo de estar com o passageiro, né, de tentar mexer no celular quando você é passageiro. Porque basicamente seu olho, ele tá vendo uma coisa e o seu ouvido tá sentindo outra coisa. A parte interna do ouvido tem uma coisa que a gente chama de canal semicircular. E basicamente são 3 Czinhos que são o eixo X, E e Y, que ajudam a gente a entender o nosso posicionamento em relação à gravidade. E então é muito interessante que isso se associa muito rápido com o nosso olho. E o que acontece quando as duas informações não batem é que a gente sente essa sensação de enjoo, que a gente chama tecnicamente na medicina de cinetose, que a Nako até zoou, que o termo parecia que tava morrendo. Então, o termo técnico para isso que a gente está conversando é cinetose. Termo médico, né? Então, eu tive bastante cinetose. E assim, eu botei uma corrida. Foi a primeira coisa. O Gran Turismo ele tem um modo tela, que é o modo cinema, e quando você entra na corrida, só que entra no modo VR propriamente dito, você pode olhar para os lados e vai ter tela também. E aí eu comecei uma corrida de 2 voltas curtinha e falei, fica tranquilo, eu vou conseguir fazer.
eu dei a primeira volta, eu já tava sentindo um embrulho no estômago. Aí eu falei, não, eu quero terminar esse negócio. Aí eu, tipo, nossa, tô sentindo uma tonteira aqui. A Nako não estava naquele momento, ela tava lá em um outro cômodo. Aí eu pausei, assim, tava faltando metade da segunda volta. Eu falei, isso não deve ter dado nem um minuto. Aí eu tirei ele, fui andando devagarinho até na que eu abracei ela e falei, eu tô bem tonto. Aí eu expliquei pra ela o que aconteceu e tal. Aí ela ficou chateada, porque basicamente eu tinha testado o VR na casa de uns amigos nossos e não tinha dado nada. Só que a gente tava jogando Beat Saber. Então tem muito a ver com a movimentação do seu personagem. Então, num jogo de corrida, é o pior, acho que é o challenge final. Eu deveria deixar o Gran Turismo pra jogar quando eu estiver muito bem acostumado com todo o resto. Porque aí na sequência eu falei, vou pegar o Resident Evil. Aí eu peguei o Resident Evil no mesmo dia, deixei ele baixando lá. Quando eu fui jogar, demorou pra eu começar a me sentir aquele embrulho no estômago. Eu demorei uns 15, 20 minutos pra começar a sentir o que eu tava sentindo em 30 segundos de corrida. Então, e é muito relacionado com a movimentação do personagem e você ter que usar o botão pra virar. Porque no Resident Evil, jogos de terror, você tem que olhar pra trás, pro lado, e você não pode ficar fazendo isso o tempo todo. Então, você tem que usar, às vezes, a ajuda do analog stick pra poder movimentar o personagem. E quanto mais eu fazia isso, eu percebia que eu sentia um pouquinho de embrulho. E quando eu modifiquei umas configurações lá, que ele movimentava 30 e 30 graus, instantaneamente. Então eu coloquei para ele meio que fazer um movimento natural, assim, mais devagar, em incrementos menores. Isso ajudou. Uma outra coisa que o PlayStation VR 2 tem, que é você tem um refresh rate rápido, 120 Hz na tela. Quanto mais rápido o refresh rate, menos motion sickness. E sim, quanto mais você treina, melhor. Porque logo na sequência eu falei, eu vou tentar mais uma corrida no VR, conseguir finalizar a corrida. Então, é uma coisa que você vai fazendo aos poucos. Você não pode pegar e jantar uma feijoada e jogar VR. Você tem que se hidratar bem. Você tem que ter bom. E assim, é exatamente isso que você falou. É ir treinando o seu corpo para jogar VR. Pensa que é igual você vai na academia e você fica primeira vez, e quanto mais você se esforça, pior de dor, de você vai passar mal. É a mesma coisa no VR. Quanto mais você forçar a barra no VR na primeira vez que você for jogar, pior. O que é o melhor? Você jogar um jogo que não tenha movimentação, ou ter que mudar muito a perspectiva do ângulo da câmera. Quanto mais você tiver que fazer isso, pior. Então existem jogos que são mais newbie friendly no VR. Então, assim, é muito legal, assim, eu gostei bastante. Tô nessa fase de aclimatização, vamos dizer assim, aclimatação do jogo, do VR, mas estou adorando cada parte assim, dele. Eu quero jogar mais jogos 2D, eu quero abrir Final Fantasy nele. É uma tela que você pode mudar o tamanho dela. E assim, ele tem muitas coisas de adaptação, muita coisa legal. Eu tô gostando bastante. E a parte médica é que sim, exatamente o que você vai falar é o que eu tenho para falar. Por mais que uma pessoa seja uma pessoa suscetível, tenha cinetose, você consegue meio que ir incrementando e quando você for ver, isso não vai ser mais um fator limitante. Muito legal, cara. Eu queria te perguntar uma coisa, Red, porque esse é um dos... Assim, é engraçado que eu tenho uma história tão similar à sua, porque em 2019 teve a última E3, e eu tive o privilégio de ir, né? Eu sempre sonhei na E3 desde adolescente, e logo na última eu consegui ir sem saber que seria a última, né? E lá eu joguei Beat Saber, e foi maravilhoso, e eu não enjoei absolutamente nada. Eu não lembro se foi com... Qual foi o VR set. Não, era da Meta, exatamente. Era um stand do Facebook na época, que não era Meta na época ainda. E eu adorei, eu só suei bastante porque era muita movimentação, mas eu suei de cansaço e não de passar mal, né? Mais 2 anos depois eu joguei esse jogo aqui em casa, também com o MetaQuest, e realmente ali eu suei frio de passar mal, eu fiquei muito enjoado. E então é engraçado que nós dois tivemos a experiência boa com o Beat Saber, mas eu queria te perguntar, que ainda é um deal killer para mim, e voltando falando do Beat Saber, o PSVR 2, ele, diferente do MetaQuest, diferente do Vive da própria Steam, você tem que estar tethered com fio o tempo todo, não tem como você não ter pelo menos um fio, né? Exato. Ele é ligado por um Beat Saber da vida, ou não joga? Joga. Ele é por um único fio, um USB-C, que é muito melhor em relação ao PSVR 1, que era um monte de cabo, pelo que eu vi. Eu nunca tive um, nunca vi um na vida real. Mas ele é um cabo que ele vem aqui por trás, ó. Ele tá por trás de você. Ele vem ter uma tiarinha que ele tá aqui por trás. Então, é um cabo grosso,
e é um cabo que é longo. Então, imaginando pela física, ele vai cair reto, né? Então, ele tem uns 2,5 metros, eu acho, e ele vai direto pro chão. Então, assim, eu não vi em nenhum momento esse filme atrapalhando. Na verdade, eu até conversei isso um pouco com o Zé, né? E ele falou que ele até preferiria uma coisa cable para não ter mais uma coisa para ficar carregando. De charging, né? Tipo, porque tudo a gente tem que ficar colocando no carregador. Inclusive o próprio remote dele, né? O remote dele é via USB-C também. E a bateria dele é uma coisa que eu não achei que também é muito grande, não, tá? Eu achei ele bem. Uma bateria assim que. Eu imagino que deve ser umas 3 horas isso daqui. É menor do que a de um. Eu até vou ver depois as especificações técnicas, mas o controlezinho dele aqui é assim. Ele tem um strap muito legal também. Mas voltando à pergunta, não, nenhum momento me atrapalhou, tá? Mesmo quando eu tinha que virar para trás, quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu acho que o posicionamento tá aqui atrás e direto indo pro chão faz com que ele não tangle, ele não me incomodou, eu não senti a presença dele em nenhum momento, assim, ele não é um cabo que bateu, que me fez pensar em me, vamos dizer assim, restringir meu movimento para fazer isso. E olha que eu joguei um jogo que eu tinha que ficar olhando para trás, né? Então, assim, fiquei positivamente surpreso. Era um concern meu, essa questão do fio, mas ele é um fio pesado, assim, que parece que ele não é fácil de tangle ou de puxar ele. E eu acho que o headset ele é muito mais pesado do que o próprio cabo. Então, assim, eu não via eu puxando ele acidentalmente ou fazendo alguma coisa que piorasse aqui a situação. Ele tem muitos ajustes também, que é muito legal aqui. Um outro ponto. Mas, assim, o fio não foi um deal breaker pra mim. Até agora, não vi ele em nenhum momento atrapalhando. Que bom, cara. E realmente, eu realmente, quando eu vi o anúncio da Sony que eles iam criar um adaptador, eu achei o adaptador um pouco caro, para te falar a verdade, mas só a existência de um adaptador que pode te permitir a ir na sua conta da Steam e jogar jogos de VR por lá também, eu achei que foi muito legal, principalmente para jogar Half-Life Alyx, que é um jogo maravilhoso que por algum motivo nunca foi para o PlayStation, mesmo depois do PSVR 2 ser anunciado. Bom, Red, eu acho que então esse vai ser um assunto recorrente aqui, porque eu acho que você sempre vai trazer alguma coisa nova sobre VR. Então, acho que é um valor adicional aí que a gente pode trazer para o podcast, porque tem muita coisa boa, inclusive, para você explorar agora. Tem algum jogo específico que você tem em mente que você quer explorar depois que você terminar o que você está jogando agora em VR, que é o Resident Evil? Tem, alguns, na verdade. Hellblade, imagina Hellblade num VR, o quão imersivo esse negócio não é. Eu não sei se ele tem suporte oficial, e eu também, ao mesmo tempo, quero tentar coisas não oficiais nele. Uma coisa que eu tô louco pra testar, por incrível que pareça, é Final Fantasy XIV no VR. Porque eu fiz uma gambiarra que deu muito certo alguns anos atrás, que foi colocar aqueles box, né, que você encaixa seu próprio celular aqui dentro para tentar simular um VR. Eu peguei um por R$30 numa época, uns muitos anos atrás, e eu coloquei no modo de primeira pessoa do Final Fantasy. Óbvio, não é para ficar fazendo dungeon, raid, ficar brigando. É simplesmente para você olhar os ambientes e fazer assim, uau! Eu liguei o motion do celular e eu conseguia ficar olhando para as paisagens de Final Fantasy XIV. Que sempre, assim, por conta das inovações gráficas de cada expansão, é maravilhoso de sempre olhar para o céu, para o cenário. Então, uma coisa que eu tô muito animado é literalmente pegar e botar de algum jeito o Final Fantasy XIV. E isso não é suporte oficial. Isso tem que, mesmo com o adaptador, você tem que fazer um certo tinkering para aquilo ali funcionar. E não é tão difícil. Se com um negócio nada a ver com o celular e alguns poucos passos eu conseguir fazer, eu imagino que não vai ser difícil no PSVR. Então, tem muitos jogos que não tem suporte oficial de VR, mas que eu também quero testar. Tem mods, né? Então, assim, a comunidade modder VR existe e ela não é fraca. Eu lembro que um outro jogo que eu fiz isso com esse próprio setup que eu tinha antigo foi jogar Resident Evil 7, que não tinha suporte, não tinha, era um jeito meio que também, eu não tinha controles, era só o coisinho, então eu tinha que usar o teclado ainda, mas eu consegui fazer um jeito que era a primeira pessoa, o jogo em primeira pessoa, eu conseguia virar a minha tela com coisa também. Então eu joguei esses dois jogos com pouquíssimo esforço em VR, sendo que não tinha suporte oficial. Então eu quero jogar jogos com suporte oficial, como Hellblade, o segundo, maravilhoso, deve ter um VR incrível. Tô muito animado para colocar a Nako dentro desse daí. E também para eu também.
e também para jogos como Final Fantasy, jogos que não tem suporte necessariamente. Esses são os primeiros que eu quero testar. Depois eu vou abrindo aí o caminho para ficar olhando. Beat Saber, eu acho que eu quero também colocar, porque tem coisas que eu tô vendo que eu vou comprar no PlayStation e tem coisas que eu tô vendo que eu vou comprar no PC. Por quê? Beat Saber, o que você pode fazer no PC? Colocar músicas customizadas. O que você não pode fazer no PlayStation? Colocar músicas customizadas. Você fica refém de ficar comprando pack. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar Beat Saber no computador. Claro. Resident Evil 4 tem suporte oficial no PlayStation 5 para VR, não tem pro computador. Falei, interessante comprar no Play 5. Então, menos trabalho. Então, eu tô vendo que eu vou ter uma biblioteca tanto no Play quanto na Steam. Provavelmente, muito provavelmente, a da Steam maior por motivos de ter suporte para jogos não oficiais, mods, e poder aí ajudar. E você poder, por exemplo, adicionar músicas, jogos de ritmo, que são legais, que não tem só Beat Saber, tem vários outros. Tem um de drum, tem várias outras coisas legais aí. E imagino que no multiplayer também, na Steam, seja muito mais potente do que no jogos multiplayer, sejam muito mais populados na Steam do que no Play 5. Muito bom, Red. Olha, eu fico então ansioso aqui, looking forward para os próximos reports aí que você der para a gente sobre as suas experiências de VR. E com isso nós vamos então para o próximo tópico. A gente não vai fazer um break, tá? Eu mandei uma mensagem para você aí em off, mas o Pipoca aqui se acalmou um pouquinho, então acho que a gente consegue power through aí. Eu sempre coloco algumas pautas frias ali para a gente ter ali como a gente trazer algumas coisas aqui para enriquecer a conversa, mas eu vou deixar o nosso papo, eu já posso até dar um spoiler para o pessoal, deixar esse papo para uma próxima, que é o papo sobre assinaturas, né? Você tem aí assinaturas de Netflix, de Max, Disney Plus e Apple TV, seja Apple Plus e whatever the fuck, e todas elas estão aumentando, e né, isso também aconteceu para os nossos videogames agora, né? A gente teve recentemente um aumento da assinatura do PlayStation Plus, não tão recentemente, né? Mas foi realmente um aumento bem grande, não foi de tipo 5, 10%, foi tipo de 30%, então foi uma coisa pesada, e que eu reclamei muito por muito tempo, mas eles finalmente justificaram porque eles estão colocando um jogo chamado Jeanne d'Arc, do PSP nessa coletânea, então eu vou pagar com um sorriso pela primeira vez agora, dia 16 de julho, que vai sair. Mas eu queria conversar sobre isso, mas a gente deixa isso para o próximo episódio. E, claro, falar do aumento do Game Pass, que aumentou agora, eles colocaram mais tiers agora, e parece que está cada vez menos convidativo para pessoas novas consumirem esse serviço, e a não ser que você seja uma pessoa que consome isso com muita frequência no ecossistema Xbox, talvez não seja algo tão vantajoso, mas a gente deixa esse assunto se desenvolver mais um pouco e traz isso outro dia para a gente conversar. Com isso dito, Red, a gente vai fechar a live hoje e o nosso podcast aqui, Please Be Excited, episódio 15, falando de Final Fantasy XIV Dawntrail. A introdução que eu quero dar aqui, para quem não sabe, esse canal aqui já existe há muito tempo, é a primeira vez que a gente está fazendo um podcast nele, na verdade. A gente sempre teve gameplay aqui, e por muito tempo a gente jogou MMOs aqui, a gente jogou World of Warcraft por muito tempo, foi inclusive como eu conheci o Red, foi jogando World of Warcraft, e na live, e em algum momento a gente fez a transição para Final Fantasy XIV, jogou muito Final Fantasy XIV aqui na live. A gente chama Final Fantasy XIV até hoje de Shadowbongers, porque o Red uma vez foi escrever Shadowbringers e escreveu Shadowbongers, e eu não deixo nenhuma dessas passar, então Final Fantasy sempre vai ser Shadowbongers pra gente aqui, e é um jogo assim dos melhores Final Fantasies já lançados, uma história riquíssima, que já acontece há mais de 10 anos. Essa é o que? A quinta expansão? Vamos lá, vamos contar comigo. Vanilla. Qual é o nome da primeira? Já Heavensward. Heavensward, Stormblood, then Shadowbringers. Endwalker e agora Dawntrail. Então é a sexta expansão já, contando o Vanilla sendo a base, né? Eu contei o Vanilla como 1. Então, é o Vanilla e essa é a quinta expansão, no caso, então. Caramba, que fantástico. São muitos anos aí. A gente não tem muita coisa para falar, porque a gente jogou pouco, mas eu espero que a gente consiga falar mais no próximo. Eu quero até tentar terminar. Cara, eu sei que 2 dias depois que terminou o Early Access, a Argante, que já participou aqui de um podcast com a gente, já tinha terminado. Falei, cara, como assim? Como você consegue?
porque eu sou muito mais lento nesse sentido. Mas eu queria falar então um pouquinho de primeiras impressões. Eu tenho umas 4 horas de jogo, o Red tem umas 4 horas de jogo também. Bom, eu vou falar as minhas primeiras impressões, Red. Não são 10/10. Mas eu tenho que dar um desconto. E eu amo Final Fantasy, eu sempre vou puxar saco de Final Fantasy, mas eu tenho que dar um desconto sendo ético aqui, correto. Cara, a gente acabou de ter Avengers Ultimato, Endgame. né? Endgame, né? Pô, foi tipo assim, o supra-sumo da parada. E agora eles estão literalmente começando do zero uma nova saga. Então tudo tá muito lento. O storytelling tá lento. Os stakes são muito baixos, né? Você já começou, então, você começa ali, você conhece aquela personagem, aquela leoa, né? Aquela mulher, e feminina, no caso, não mulher, e aquela saga dela de conseguir ser a rainha da tribo dela, e você tem que passar por todos esses trials, e você tá ajudando ela. Pô, para quem tava tentando salvar todos os reinos de todos os crystals e tudo, realmente é uma coisa. Obrigado, Kistel, a Uklamat. Para quem estava querendo salvar todos os universos e todos os realmente é uma coisa muito pífia, uma coisa muito pequena, né? Mas a gente espera que em algum momento a coisa comece a tomar um escopo muito maior. Então, agora está tudo muito light, está tudo muito divertido. Eu já fiz a missão inicial tanto do Pictomancer quanto do Viper, mas eu não dei seguimento ainda. Eu vou fazer o conteúdo todo com o meu Dragoon mesmo, pegar as habilidades adicionais ali, continuar fazendo as minhas rotações ali básicas, e aí depois eu provavelmente vou voltar e quem sabe até abrir umas lives aí, jogar um pouco de Final Fantasy, me divertir um pouquinho, só pelo ruê mesmo, só pela diversão de trocar aí com a comunidade. E foi basicamente esse é o take que eu tenho. Uma coisa que, independente de ser o início de uma saga ou qualquer outra coisa que eu não estou sentindo, Red, eu não lembro, eu não sei se você lembra, cara, quando começou o Shadowbringers, a primeira área que você entrou era talvez uma das áreas mais lindas que eu já vi no Final Fantasy XIV. E a sensação que eu tenho nas áreas que eu fui até agora, eu fui em 3 áreas até agora. Parecem repaginações de áreas que eu já fui com vegetações muito simples. O máximo que eu vi uma queda de água, uma cascata de água assim, lindíssima, mas ela era muito, 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 muito longe. Então era uma coisa que você admiraria na distância. Não tem nada assim que fala assim, uau, cara, que incrível. E eu tenho um PC que não é um PC atualizado, não é um cutting edge technology, mas ele tem um output bem decente. Tem um monitor de 32 polegadas aqui bem legal, com uma resolução bem bacana. E não me impressionou ainda, mas com isso falado, não é justo passar julgamento do meu lado, porque realmente só foram poucas horas que eu tive aqui. E olha, foi legal que a gente começou a falar de Final Fantasy e o Kirsten acordou no chat com tudo aqui, né? E é exatamente o que ele falou aqui, ó. Deixa eu só highlight aqui e eu passo para você, Raj. A gente foi de salvar a estrela da destruição total, vai lá catar esses alfaces. Literalmente isso, cara. Literalmente isso. E o Kirsten falou aqui também. O Kirsten é o Zé, né? Que você falou aí mais cedo. É o Zé. O Zé falou aqui, eu tô adorando pensando numa ambientação estilo América do Sul. Realmente mas assim, cara, em Yoshi P we trust. Eu tenho que lembrar que o Yoshi P é um profissional extremamente competente, ele tem um time extremamente competente, ele entregou pra gente todo o arco de Final Fantasy XIV até agora e Final Fantasy XVI, sem deixar a qualidade cair, por mais que o 16 não seja um jogo perfeito. Mas eu queria passar para você então, Red, saber como é que tá o teu overview e já conversar o Kirsten aí para o Spoilercast do Dawn Trail, se você estiver interessado. Isso é muito interessante ter os seus takes aqui também, o Zé. Mas e aí, Red, como é que tem sido para você essa experiência do Final Fantasy XIV Dawn Trail? Dawn Trail foi motivado para eu entrar aí. Basicamente, eu comprei a expansão não faz muito tempo, eu não fiz um pre-order logo no início. Fiz aí umas 2 a 3, acho que na verdade fica um pouquinho mais de um mês. E aí, basicamente, o que me fez começar aí de novo foi o Zé. Ele falou assim, cara, tô começando esse negócio tal dia. Você não quer lá? Eu não tinha feito um monte de patch pós-expansão. Eu falei, putz, vou ter que voltar lá e fazer isso antes de começar de novo. Acho que tava no 6.3, se eu não me engano, ali, né?
no pós, fazer todo o arco da zero, tá? Basicamente ali, tinha acabado de conhecer a personagem, ela tinha resgatado e ainda tinha que fazer todo o arco do Golbez lá e dos Zeromas lá, Zeromas. Eu achei muito legal, assim, não rushei, fui vendo com calma, fui olhando cada coisa, adorei, inclusive, arco excelente. E aí, na sequência, já, olha, temos aqui despretensiosamente uma pessoa que quer pegar o trono, né? Vamos para esse lugar, vamos. Aí já ter toda a ambientação. Realmente, eu acho que tem muitos paralelos com a América do Sul, né? Tanto posicionamento físico, né? Eu acho engraçado como que as expansões sempre são. Olha, tá vendo aqui o mapa mundi? Então, a gente esqueceu de desdobrar essa parte aqui. Esse reino que ninguém nunca nem mencionou antes está aqui, ele é super importante, tem várias pessoas que moram ali, mas a gente não mencionou ele antes porque era desconhecido, a rota estava fechada, tinha uma nuvem em cima, alguma coisa assim. Sempre tem que dar uma justificativa, acho bem legal, de ter um continente inteiro escondido e ninguém nunca ter mencionado ele antes. Mas eu concordo muito com o Zé, eu queria ter comentado exatamente isso, que eu já falei com ele, que é muito frustrante você estar indo de uma condição de, nossa, a galáxia, o universo, a estrela está em perigo para, putz, vamos resolver essa coisa aqui dessa cidade, dessa nação, sabe? Tipo, vamos voltar a salvar a Gridânia, vamos salvar... Não, a gente já fez isso lá atrás, a gente já era meio importante, então parece um underuse, né? Eles estão me subestimando. Pô, mato deuses, eu não tenho que ficar resolvendo essas coisas pequenas. Então, a sensação de... que seria o contrário de um power creep, né? De toda hora você ter que aumentar as escalas, é o contrário aqui, então dá uma sensação realmente meio ruim no coração, mas que eu tô levando muito bem. E eu passo mais do que pano para isso, para abrir um novo arco, eles precisam fazer isso. E eu acho que quando a gente comentou aqui numa dos podcasts sobre as nossas expectativas para Dawn Trail, e eu acredito que é exatamente, tá se concretizando exatamente o que eu e você a gente comentou. Basicamente um novo, uma nova ambientação, um novo storytelling, olha, a gente não pode começar com o mundo querendo explodir de novo. Vamos desacelerar. Deixa eu te mostrar esse lugar novo aqui, essas pessoas novas, para parecer uma intriga diferente, alguma outra coisa. Que eu tô muito animado para saber o que é. Porque é muito difícil ter alguma coisa que ameaça a estrela e você ter uma outra coisa diferente. Eles não vão poder inventar a mesma coisa de novo. Eu não espero que eles façam isso. Então, os stakes serão levados. Porém, eles precisam primeiro contar pra gente, eles precisam entender, fazer a gente gostar de personagem, fazer a gente criar um certo afeto pelo local, porque senão não me importa com o lugar. Por que eu tô com essa mundo? Não, importa como os personagens lá de trás do arco anterior. Você ainda não criou o rapport, não criou o vínculo com os personagens de nova expansão para poder ter alguma coisa assim. E até agora eu tô adorando, assim, é um fresh air muito novo, assim, de montaria, de raças, de classe. Então eu tô sentindo que tem bastante coisa legal nova. As minhas primeiras impressões assim estão muito boas. Tem essa sensação estranha aí de não estar salvando o mundo de novo. Mas ao mesmo tempo, olha só, a ideia vá de mente aberta para abrir uma outra coisa, para não virar um Marvel pós-endgame que foi Exato. Eu acho que a Square deve ter visto isso, deve ter entendido, aprendido com uma condição, não vou falar que foi um erro, uma condição aí análoga aí na indústria do entretenimento, e deve ter entendido que para conseguir cativar ou manter a atenção da sua player base, ou até mesmo trazer novos jogadores, que é uma excelente oportunidade para trazer novos jogadores, eles precisam de mais do que coisas novas, precisam de coisas cativantes, né? Então, Red, vou fazer uma observação aqui, porque você tocou o que eu considero uma ferida, um problema seríssimo para a Square. E aí eu tenho que comparar com World of Warcraft. Hoje eu não tenho mais um vínculo de trabalho com a Blizzard, então eu posso falar isso de uma forma mais aberta. Uma coisa que eu acho que World of Warcraft sempre fez e sempre foi muito inteligente deles é que cada expansão é uma forma de você recomeçar ou de você entrar naquele universo. E eles têm o boost, onde você pode pegar o seu personagem e usar aquele token para que você coloque o seu personagem no nível da expansão e começar a sua starting zone, ser na própria expansão e começar aquilo ali de uma forma mais simplificada. E assim, se você comprar a expansão do War Within, que vai ser lançada daqui a pouco, e você usar um boost, você pode nunca ter jogado World of Warcraft em 20 anos,
você vai estar no mesmo lugar que o cara que está jogando há 20 anos todos os dias e nunca parou. E vocês vão estar no mesmo lugar, e se vocês são amigos, vocês podem jogar juntos. Uma vez que para você fazer isso em Dawntrail é muito mais complicado, porque você tem um investimento financeiro absurdo, e claro, você está perdendo uma história épica, né, para você, e em World of Warcraft também. Mas realmente essa é a única coisa que para mim não é tão friendly. Porque assim, se eu tenho um amigo hoje que nunca jogou Final Fantasy XIV e tá buscando MMO, eu falo, porra, cara, vem jogar comigo. Eu não posso falar isso para ele. Porque o investimento financeiro está muito além de do preço base do jogo mais uma assinatura. Você tem ali aquele... você compra uns tomes de não sei lá o que, né? E é um preço assim muito, muito alto, né? Então, Kirsten, eu sei que tem esse boost no Final Fantasy também, que é o mesmo boost do World of Warcraft, só que o World of Warcraft, quando você compra a expansão, você ganha uma token de boost incluída naquela expansão. Não é um preço adicional. Eu acho que é aí que foi o pulo do gato para que você fizesse onboarding de novos jogadores do World of Warcraft, entendeu? Mas realmente, perder toda a história que é tão conectada de Final Fantasy XIV é uma lástima, né? Mas com isso dito, Red, eu te falei onde eu parei, não é um spoiler, assim, todas as expansões do jogo Final Fantasy XIV, você joga, vai para um dungeon, joga, vai para um dungeon, e aí isso acontece várias vezes. Eu joguei e cheguei na porta do meu primeiro dungeon, tô para entrar, mas até agora, assim, não sei o que está acontecendo, não sei por que a gente está lutando, não sei qual vai ser o grande mal que vai. Eu não sei de nada. Eu sei que a gente tá no Rue, tá na festa, vamos ajudar a amiguinha aqui que quer pegar o trono. E maneiro, não tem mais nada. Mas as reviews estão mostrando que o jogo é realmente muito bom, então vai ter um reviravolta, vai ter alguma coisa bacana que vai acontecer eventualmente. E é claro, tá aqui, eu vou deixar meu pedido aqui, porque eu sei que o Yoshi ouve esse podcast aqui traduzido pelo Google depois. Cara, a gente tá no ambiente praiano, Red. A gente tá no ambiente praiano, tá ali na alegria. Porra, você falou do Golbez mais cedo. Golbez é toda a saga e os 4 fins dele. Aquilo ali é basicamente o plot inteiro do Final Fantasy IV. Final Fantasy XIV adora pegar emprestado uma coisinha aqui, pô. A classe Viper é baseada no Zidane do Final Fantasy IX, né? Você tem os minions do Zidane e da esqueci o nome dela, da Dagger, que são personagens do Final Fantasy IX. Pô, a gente tá no ambiente praiano, Red. Cadê nosso Blitzball? Cadê? Cadê o nosso Blitzball? Nunca te pedi nada, Square. Né? Você tem vários minigames lá celebrando a história do Final Fantasy, então eu imagino que... Eu não sei se de repente tá nesse jogo e eu não tomei o spoiler, eu espero não tomar esse spoiler ainda, mas se não, de repente nos patches subsequentes, eu acho que seria fantástico que isso acontecesse. E eu espero celebrar o sucesso do Dawntrail, da minha alegria de continuar jogando na semana que vem. Mas é isso que eu tenho para dizer. Algum pensamento aí adicional para a gente fechar esse tópico, Red? Concordo, cadê Blitzball? Cadê? Tem espaço, o mundo não tá acabando, eu quero jogar Blitzball. O pessoal jogou até no mundo acabando lá no 10, então. Então por que não aqui? Então, o que eu tenho de pensamento adicional aí do Final Fantasy XIV é. Vou curtir lentamente, tem já gente que, poxa, já tá lá na frente, a galera realmente consegue apreciar desse jeito. Para mim também, eu tô falando aí igual o Zé, eu quero apreciar também lentamente. Tô gostando de cada momento, tô com altas expectativas, mas essas expectativas também são alinhadas. Eu não imagino que vá realmente acontecer 4 expansões em uma aí. Então, eu imagino que é uma introdução ainda, é uma expansão introdutória de um arco, mas eu acho que eles conseguiram aí atingir o que eles queriam, de acordo com o que as pessoas estão falando, e eu estou muito animado para descobrir isso também. Então, é legal que eu volto a conversar com um monte de gente da FC também, é um ponto legal, tenho mais assuntos para conversar com a Nako, então estou bem animado para seguir com o Dawntrail aí. Até o meu ponto final de Dawntrail tô animado. E para acessórios também, acessórios de rosto, coisas, me mostrou que tem asinhas aí, tem outras coisas legais aí, deixar o personagem mais bonito. Eu acho que esteticamente falando, essa expansão tem muito a adicionar aí, de roupas diferentes, acessórios e glamour aí também. Bom, Red, para fechar esse assunto então, eu só queria te informar que tá rolando uma promoção agora aqui, eu não sei se você viu nos banners quando você abre o launch do Final Fantasy XIV, que você consegue desbloquear uma montaria comprando o Mountain Dew.
E eu não vou ficar tomando Mountain Dew que nem um doido, porque eu não quero ficar com diabetes, mas eu vou comprar Mountain Dew suficiente para conseguir ter essa montaria, e se você quiser, eu compro para você também, tá? Agradeço. Então, será muito bem-vindo. Se precisar eu não sei o quão caro o Mountain Dew é, se quiser de uma é barato, eu já vi, parece que vai dar tipo uns 5, 6 Mountain Dews para cada um, o que é completamente... O que eu provavelmente vou fazer eu vou comprar e dar para criança e tudo, eu só vou tirar a tampinha na hora e vou dar para uma criança aqui, ou levar para o jiu-jitsu, para galera, sei lá, fazer... Eu vou jogar no lixo, porque eu quero a montaria mesmo. Tá dando açúcar para os outros, dando veneno para os outros. Justo. Mas eu vou fazer isso aí pra gente. Com isso dito, então, vamos para as nossas considerações finais. Antes de eu mandar para as suas considerações finais, Red, eu só queria mais uma vez reiterar que o Pipoca deu um grito aqui também de raiva. O Pipoca tá doido para ir na rua, daqui a pouco eu vou levar ele na rua. Mas é que realmente a gente tirou um mês aí de break. Vamos considerar isso as férias. Não tem férias aí de escola? Vamos considerar que foi as férias. Aqui tem o Summer Break também, que as crianças ficam fora da escola por um mês. No nosso caso, foi por outros motivos. O 95% do motivo que a gente não fez o podcast esse mês foi por minha causa, realmente, porque eu estava com a minha mãe aqui, e outras coisas aconteceram muito importantes, mas é um hobby muito bacana poder trocar aqui com vocês, então a gente espera continuar fazendo isso aí com frequência, com cadência semanal, e eu espero conseguir manter isso o máximo possível para a audiência que está aí com a gente. E com isso eu mando para as suas considerações finais, Red. Bem, muito feliz de estar de volta depois de um tempinho aí, né, o nosso Summer Break aí, como você muito bem definiu. Bem animado para continuar conversando aí de mais coisas aí que tem. Eu acho que tem muitos assuntos, acho que o tempo de a gente ter ficado aí longe tem muitos assuntos, tanto no pessoal quanto na indústria dos games, então assim, eu acho que não só foi um Summer Break, como teve muitas pautas quentes aí pra gente conversar. A gente pode não estar no time mais adequado, mas eu com certeza quero continuar aí conversando de mais assuntos aí nas próximas semanas. Agradecer aí quem voltou aí com a gente, né? E continuar nessa sequência boa aí de conversas semanais. Eu acho que faz muito bem aí pra gente. Tanto em conhecimento como pessoalmente. Com certeza, é bacana, é uma celebração aqui de uma paixão que a gente tem pela indústria de games, por jogar videogames, por trocar, e é um privilégio para eu poder estar aqui conversando com vocês, e ter você aqui, Red, é uma alegria, assim, muito, muito grande. Então, te agradeço aí por sempre fazer um esforço para estar aí com a gente, e sacrificar, às vezes, até um momento de qualidade de tempo aí, com a Naco, com a sua família, agradeço aí de coração, para que a gente possa continuar trocando. Com isso dito, então, a gente bota nos livros aí e fecha o 15º episódio do Please Be Excited Gamescast. Não faço ideia do que a gente vai conversar semana que vem, além de uma pauta fria. Agora nós estamos num momento muito morno da indústria, o que normalmente quer dizer que está todo mundo cozinhando, então tá ótimo, continuem cooking aí, grandes produtos, mas tudo que a gente precisa é ver um tweet, alguma coisa acontecer para que tudo isso exploda e a gente tenha muito para falar novamente. E se não tiver nada para falar, simplesmente falar do que a gente está jogando, para mim já é uma alegria, e poder trocar com você, Red, é sempre um privilégio. Com isso dito, pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço. Eu agradeço muito a vocês que estão assistindo aqui ao vivo, interagindo, comentando, e é claro, para quem está assistindo e ouvindo depois, seja no YouTube, seja no Google Podcasts, Apple Podcasts ou Spotify. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.